InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos. Mais uma edição do InovaCast Guarulhos, com o episódio 2, o segundo episódio da série Raízes Sagradas, junto com o pai Fernando. É um prazer novamente estar aqui com ele aqui. Estamos aqui, vamos até onde der, né? A gente não tem hora para parar aqui, tá? Mas uma hora a gente para, que a gente cansa também. Tá, eu quero agradecer a presença do pai Fernando, a presença da Duda aqui e a presença de todos aí que estão nos assistindo aí. Eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, tá bom? Para dar uma força para nós, para a gente poder estar levando essa informação a mais pessoas que interessam. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência e uma boa noite a todos aí. E vamos lá, boa noite, pai Fernando, tudo bem? Boa noite, Marcos, boa noite, Duda. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Amucuiú, quem é de Amucuiú, Saravá, quem é de Saravá. E vamos em frente, né? A nossa intenção é levar conhecimento, compartilhar o pouco que sabe e crescer. O objetivo maior da nossa experiência no planeta Terra é crescer como pessoa e, quem sabe, se a gente tiver oportunidade de sair daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. Perfeito. Pai Fernando, no outro episódio nós terminamos falando de Exu e Pombogira, né? Catiço, né? Não falamos de Exu Orixá por enquanto. Hoje eu quero trazer um pouquinho, que você falasse um pouquinho para nós e para os nossos seguidores, onde nasceu a Umbanda, como que foi criada a Umbanda e os outros orixás. Vamos falar um pouquinho dos outros orixás, não, né? Vamos falar dos outros guia que chamam, né? Os caboclos, preto velho. Vamos falar um pouquinho deles. Aonde nasceu a Umbanda e o que é a Umbanda? Bom, a Umbanda é uma religião brasileira. Muita gente pensa que a Umbanda ela foi criada por Zélio Fernandino de Moraes, que foi um grande sistematizador da Umbanda. Ele era carioca e aí teve alguma ocasião em que ele incorporou um preto velho, e ele levou essa comunicação para dentro da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro e não foi bem acolhido naquele momento. E aí manifestou-se então o Caboclo das Sete Encruzilhadas e começou ali o trabalho do pai Zélio. Mas o termo Umbanda, ele é um termo que hoje ele é grafado em português, né? U-M-B-A-N-D-A, Umbanda, só que ele vem de uma palavra de uma nação banto, cujas palavras têm um M, que é mudo no início da palavra, mas se lê com U. Então, Umbanda vem, na verdade, dessa raiz que significa curador, aquele que pratica a arte da cura. Os primeiros povos que chegaram ao Brasil escravizados, por ocasião da escravidão negra, eram banto. Então, os primeiros 300 anos aí, pelo menos, de escravização, eram povos banto. E esses povos, região do Congo, da Angola, né? Eles traziam o culto à sua ancestralidade. E ao chegar aqui, tiveram a imposição da religião católica, bem como da língua portuguesa. Só que eles identificaram que haviam outros moradores ancestrais aqui, que eram os índios. Daí surge o culto de caboclo. Com o passar do tempo, outras entidades vieram se manifestando, principalmente por volta do século XX, ali começo do século XX, dos anos 1900, foram muito prolíficos nisso, e você teve a manifestação de outras linhagens. Então, são 7 linhas de Umbanda. A Umbanda ela tem hoje várias denominações, como Umbanda clássica, Umbanda esotérica. Você tem linhagens de Umbanda que flertam com o candomblé, que são chamadas de Omolocô, e são
derivações de uma mesma ideia. A Umbanda, ela é um culto que eu vejo com muita tristeza que alguns umbandistas olham para a Umbanda sem o devido respeito, como se a Umbanda fosse menor que o Candomblé, ou como se a Umbanda não tivesse força. E pelo contrário, a Umbanda Sagrada, ela é uma religião lindíssima, com contextos e conceitos lindíssimos, que são específicos de um povo e de um culto. Então a Umbanda, por exemplo, ela não tem sacrifício animal. Quando você fala em sacrifício animal, esse sacrifício ele ocorre dentro do Candomblé. A Umbanda não corta, a Umbanda não cobra, a Umbanda consagra. A Umbanda, ela tem uma questão que talvez seja a sua mais bela característica, mas também o seu grande calcanhar de Aquiles, que é o seguinte: dentro das nações de Candomblé, a gente tem 4 grandes cultos, né? Angola, Queto, Jeje-Marim, e você tem o Ifá também, e existem algumas outras nações menos conhecidas, mas que também são presentes no Brasil, como, por exemplo, o culto a Yami Oxorongai. Tem uma casa na Bahia que cultua Yami Oxorongai, é uma casa só de mulheres, e todos os ritos são tocados por mulheres, apenas 3 homens participam dos ritos, que são ogãs. Esses ogãs, eles são filhos dessas mulheres, filhos físicos dessas mulheres, que são mandados para outras casas de Candomblé receber iniciação, porque nessa casa eles não recebem, vão lá, fazem o que tem que fazer e não participam dos outros ritos. Então, é muito amplo, é um espectro muito amplo de atuação ali. E a Umbanda, ela não deixa nada a desejar, ela não deixa nada a dever para nenhuma outra religião africana, ou de matriz africana. Acontece que a Umbanda, ela tem uma sincretização que fala da sua origem, que fala do seu povo, porque o povo brasileiro é um povo muito acolhedor, é um povo muito amoroso. Não havia muita diferença naqueles agrestes, naqueles locais em que haviam as benzedeiras, em que haviam aquelas velhas que rezavam para tudo, espinhela caída, bucho quebrado, partos que eram feitos, que precisava-se de medicina e não havia, recorria-se à medicina natural. Elas tinham seus altares com as suas rezas. E essas rezas, elas seriam também católicas, porque assim elas aprendiam. Uhum. Então, inclusive, existem linhagens de candomblé que tem essa aproximação, né? Existe no Brasil um ato de... Acho que possivelmente seja o único país do mundo que tem isso, que uma religião entra num templo católico para fazer um rito. Sim. E isso é autorizado pela Igreja Católica. Uhum. Então você tem a lavagem, por exemplo, da escadaria do Bonfim, você tem ritos que são feitos dentro das igrejas. A Umbanda, ela tem o sincretismo com os orixás. Só que os orixás, na sua versão... Aí tem 2 problemas que eu queria abordar aqui. Tem gente que vai falar de um processo que eles chamam de umbranca, ou branqueamento da religião, que é quando existe, na minha opinião, um desvirtuamento. Você encontra hoje alguns ritos de Umbanda que, de fato, adotaram algumas questões que não estão dentro do processo. Não pela cor da pele, mas porque estão desvirtuando o rito. Então, para mim, você não pode pegar uma curimba. A curimba é uma parte importante do rito, é a parte musicada da religião, que você tem lá os sacerdotes que são chamados de alabês ou ogãs. Por que a gente fala em alabê e não ogã? Porque o alabê é o cara que toca e canta. O ogã, ele não necessariamente terá essa função, embora, na minha opinião, tem muito ogã aí que arrota que é ogã e não sabe tocar. Eu Sim. acho que o ogã, ele, para ser ogã, tem que tocar. Mesmo que ele não se especialize nisso, ele tem que saber o básico. E ali você tem pessoas sendo substituídas. Então, em vez de atabaque, estão colocando violão, estão colocando guitarra, bateria, estão fazendo um outro processo que não cria a vibração necessária. Então, desvirtua o processo religioso. Por outro lado, você tem os acusadores desse processo, que também, na minha opinião, estão errados, porque eles radicalizam a discussão, dizendo que isso tem a ver com cor de pele. Não tem a ver com cor de pele, tem a ver com desinformação. Então, o cara que está fazendo errado, ele não está fazendo porque ele é branco, ele está fazendo porque ele está errado. Ele está errando no santo dele.
Não importa se ele está tocando dentro de um barracão em Alphaville ou se ele está tocando dentro de um barracão no Água Azul. Não faz diferença. A diferença é o fato dele fazer certo ou errado o processo da religião. Perdão. A Umbanda, ela tem 7 linhas. As linhas são sincretizadas com cada orixá. Então você tem a linha de Ogum, a linha de Iemanjá, a linha que a gente chama de linha das águas, né? Então, Iemanjá, Oxum e Nanamburuquê. A linha de Xangô, a linha de Obaluaê, linha das almas. A linha de Ibeje, que muitas casas vão tratar como linha de Herê, mas tem uma diferença aí. A linha que você trabalha tem a ver com um aspecto daquele orixá. Então, a linha de Xangô, por exemplo. Xangô é o orixá ligado às pedreiras. Xangô é o orixá ligado à justiça. Então, a linha de Xangô é a linha da justiça. A linha de Ogum é a linha da disciplina, né? É a linha da batalha, a linha da resolução dos problemas. A linha de Iemanjá, a linha da fecundidade. A linha de Oxum é a linha do amor. A linha de Nanã está ligada ao desencarne, ao estabelecimento da sua estabilidade emocional, a maturidade, né, que vem com Nanã, a representação de Nanã como a avó dos orixás, a linha de Oxalá, que é a linha da fé, e assim sucessivamente. O que acontece é que, enquanto a representação do orixá, a representação imagética do orixá, ela ocorre dentro do movimento africanista com a imagem do orixá negro, então Iemanjá, por exemplo, ao contrário do que muita gente possa pensar, ela não é uma senhora branca de cabelo comprido, com um vestido azul coladinho, com seios meio decotados ali. Foi uma erotização que fizeram da imagem de Iemanjá para vender Iemanjá como algo mais palatável, porque de fato havia um ranço ali de que você não vai cultuar uma deusa negra. Iemanjá, de fato, ela é representada como uma mulher com corpo de mãe. Então ela tem seios volumosos, ela tem um pouquinho de barriga, porque ela está já num momento mais maduro de vida, ela é gordinha, ela é grande, a figura de uma mãe. Né? Não é a mãe malhada que a gente vê da academia, que as pessoas vendem hoje. E ali você tem, então, uma desassociação da necessidade de orixá presente. Então eu queria fazer aqui uma distinção rápida. Quando você fala em candomblé, você fala, por exemplo, em cura. Você precisa de uma cura, você vai pedir uma cura. O orixá da cura é Obaluaê, portanto você vai fazer ritos pedindo a Obaluaê que interceda pela sua cura. Na Umbanda, você vai pedir que uma entidade da linha de Obaluaê trabalhe nessa cura. Que pode ser um preto velho de Obaluaê, um caboclo de Obaluaê, uma criança de Obaluaê. Então as linhas é que vão trabalhar, elas vão interagir diretamente no processo. Elas vão abrir o espaço do sagrado para conversar com você diretamente. É como se Deus tivesse mandado um intermediário específico para te atender naquele momento. Ao invés de você ter uma oração que vai ser atendida por Deus no silêncio do seu coração, a sua oração ela vai ser atendida diretamente por uma entidade que está em terra conversando com você, que vai te atender, que vai te orientar. Aí a isso nós chamamos de linhas de Umbanda. Lembramos que falamos no começo aqui sobre o fato de a Umbanda ter vindo de cultos angolanos de tradição. Então, no Candomblé Angola existe o culto a catiço. Catiço nada mais é do que uma pessoa que desencarnou, um desencarnado, um morto, que alcançou determinada evolução espiritual e compartilha dessa evolução conosco. Outras linhagens de Candomblé vão dizer que isso está incorreto, porque isso é um culto a Egum. Mas aí a gente não vai se aprofundar nisso agora. O fato é que Candomblé e Umbanda diferem basicamente por isso. Candomblé ele vai pedir diretamente ao orixá, enquanto Umbanda vai pedir diretamente às guias, às linhas, né, aos guias ali em terra. Outra coisa, que o Candomblé ele tem uma regra que é muito bem conhecida e é sequencial. O Candomblé ele é iniciático, então você tem a obrigação de 1 ano, tem a obrigação de confirmação, a obrigação de 3 anos, a obrigação de 5 anos e a de 7 anos. Ao longo desse período de formação, que pode durar de 7 a 9, 15, depende de quantas iniciações você vai fazer na sequência, enfim, a sua vida espiritual, você vai fazer a formação do médium para que ele saiba cultuar pelo menos os 3 orixás que regem a sua cabeça. Esse processo
ele está bem descrito. Então, se amanhã alguém chegar e falar assim, bom, eu vou fazer uma oferenda para Exu. A oferenda para Exu chama-se padê. Então, ela consiste de uma farofa que vai ser umedecida com aguardente e dendê, geralmente servida com pedaços de carne crua e ou cozida, a depender da necessidade da pessoa, cebola branca ou roxa, a depender da nação ou da entidade. Algumas nações oferecem um acaçá junto, algumas nações oferecem limão junto. Isso vai depender de cada casa. Você tem então ali uma coisa que está definida. Ninguém vai servir, por exemplo, uma macarronada para Exu. Ninguém vai servir lasanha para Exu. Ninguém vai servir abobrinha parmegiana para Exu. Porque aquilo não faz parte da tradição do candomblé. Na Umbanda, você tem aquilo que, como eu disse, é a maior beleza, mas é a maior fragilidade da Umbanda. A Umbanda, você vai aprendê-la na casa do seu pai de santo, ou da sua mãe de santo. Essa casa vai pertencer a um orixá, mas normalmente ela vai receber o nome do chefe da coroa daquela pessoa. Então você vai ter, por exemplo, casa Oxum Menina e Cabocla Janaína. A Cabocla Janaína, se manifestando na mãe de santo, ela vai determinar o que é feito em cada um dos elementos daquela casa. Então, o caboclo vai dizer, o preto velho, o baiano, quem for o dono da casa, como é que aquela casa funciona. E é nesse processo de especialização de trabalho que ocorrem os exageros, as mistificações, os problemas. Como, por exemplo, você pegar um pai de santo que leva os seus filhos para a praia com um bolo, eu ia falar o nome da marca aqui, aquele bolo comprado pronto, que é aquele bolo quadradinho de coco para dar para Iemanjá. Porque Iemanjá come coco. Então vamos dar um bolo de coco para Iemanjá. Esse tipo de contexto é equivocado. Por exemplo, Iemanjá não é a rainha do mar. Iemanjá não é o orixá do mar. Iemanjá, aqui no Brasil, é sincretizada dessa forma. O orixá do mar é Olocum. Eu estou aqui com o meu axó com motivos marinhos porque eu também carrego Iemanjá na minha coroa. Sou apaixonado por Iemanjá. Só que a gente tem que colocar as coisas no seu lugar. Iemanjá, em África, é um orixá de um rio. O rio de Emodia, que desemboca no mar. Acontece que lá em 1930 houve uma escassez de peixes na Bahia. Fizeram um trabalho para Iemanjá pedindo que houvesse peixes para os pescadores. A oferenda deu certo, deram os peixes e aí eles foram agradecer a Iemanjá na praia e desde então ficou-se o culto a Iemanjá na praia. Por isso que no Candomblé a gente cultua Iemanjá no dia 2 de fevereiro e não no dia 8 de dezembro. Tem linhagens que cultuam Iemanjá no dia 8 de dezembro. Então, a Umbanda, ela é uma religião brasileira sincrética. Existem elementos do catolicismo e elementos do espiritismo kardecista dentro da religião. Então, você tem essa trindade, por assim dizer, basilar, né? O candomblé, o catolicismo e o espiritismo kardecista. Mas, Pai Fernando, a Umbanda eu estou falando da Umbanda de antigamente. Ah, tá? perfeito. Estou falando da Umbanda de antigamente. Sim, O que eu vejo, né, o que aconteceu? Aconteceu que muitos pai de santo se iniciaram no candomblé e começaram a trazer a cultura do candomblé para dentro da Umbanda. Sim. Aí, o que aconteceu? Aí, eu acredito que, para mim, na minha visão, virou uma mistureba. Sim. Né? Porque aí o pai de santo, ele é iniciado no candomblé, não tem problema nenhum dele ser pai de santo dentro da Umbanda. Mas eu acho que ele tem que seguir a doutrina da Umbanda. Me permita, uma coisa que acontece muito errado, eu sou sacerdote de candomblé. Sim. Né? Faz 10 anos que eu sou sacerdote de candomblé. Por que eu posso falar da Umbanda? Não é porque eu estudo Umbanda, é porque eu sou sacerdote de Umbanda também. Sim. Eu fui chefe de uma casa de Umbanda, eu fui pai de santo de uma casa de Umbanda por 15 anos antes de ir para o candomblé. Então, o que me credencia para falar de Umbanda é o fato de ter sido umbandista. Conhecer a Umbanda por dentro. Sim. O que acontece de muito errado, que é isso que você está falando, é que muitas vezes a pessoa vai para o candomblé,
se inicia no candomblé, toma a obrigação de 3 anos, por exemplo, e aí ela acha que não pode seguir regra, ela não concorda, porque a Eked olhou torto, porque o Ogã falou que a roupa estava desalinhada, ela se ofende. Aí ela fala, já que eu tô no candomblé e o candomblé é maior que a Umbanda, porque é isso que essas pessoas pensam, Isso, exatamente. vou abrir uma Umbanda. Porque a Umbanda não precisa de tudo isso. E aí ela destrói a Umbanda e o candomblé. Exatamente. E aí é onde surgem essas casas que a gente fala de tradição cruzada. Isso hoje, inclusive, Marcos, está acontecendo com casas de Jurema também. Sim. O cara não sabe o que é Jurema, e aí ele mistura Lé com Cré e chama de Umbanda, chama de Jurema e tá valendo tudo. Isso é absolutamente errado, absolutamente. Sim, sim. Então, e isso que eu falo. E aí, o que aconteceu? Aí virou essa mistureba, aí inventaram a tal de camarinha para Umbanda, inventaram um tal de buri para Umbanda, e aí, e é que eu falo, não estou falando, mas eu acho que muitos aí que estão na Umbanda Pai de Santo, aí que estão exercendo essa função de Pai de Santo, eu acho que é falta de informação e de aprendizado. Sim. Porque eu acho que daí é que eu estou falando, nós estamos trazendo aqui coisas, não criticando ninguém, cada um segue a sua religião do jeito que quer, mas não é do jeito que quer, não é bagunçado. Sim. Porque Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé, Jurema é Jurema, e é que nem o caso da Ayahuasca, já a gente vai falar sobre isso. Já estão misturando Ayahuasca com Candomblé e Umbanda. Então, quer dizer, aí começa a virar essa bagunça. Então, eu acho que quando eu comecei lá, eu acho que a maioria das pessoas, 98% dos mais antigos, de 20, 25 anos atrás, começaram dentro da Umbanda. Aí depois migraram para o Candomblé. Então, eu acho assim, a Umbanda lá atrás, para mim, o auge da Umbanda era os caboclos. Tem a iniciação lá, iniciação não, tem a coroação de caboclo, isso, consagração de caboclo, e ali, parou ali, entendeu? E aí, se quisesse algo a mais, aí partiria pro candomblé. Então é isso que eu falo, essa mistureba que virou aí a Umbanda se usava muito branco, hoje já não usa mais, aí se usava, já nós vamos falar do fio, aí hoje é brajá, a pessoa não sabe nem por que tá usando aquilo, porque é bonito, né? Então eu acho que está muito, muito bagunçado e a cabeça das pessoas estão assim, de quem vai procurar não sabe o que procurar mais. As pessoas estão perdidas, Marcos. Exatamente. Perdidas, porque ela vai em busca de auxílio espiritual. Ela vai achando que ela vai encontrar o acolhimento que ela encontrava naquela Umbanda que a gente conheceu. Isso. E aí, quando ela vai pro terreiro, ela vai encontrar um monte de coisa que não existe, um monte de regra que não existe. Sim. Uma hierarquia que está errada, que não existe. Por exemplo, Umbanda não tem Eked. Sim. Umbanda tem Cambone. Isso, exatamente. Ao contrário da Eked do Candomblé, o Cambone ele pode ser médium. Sim. Ele vai trabalhar como Eked, como Cambone, no momento de Cambone, e vai ter o seu desenvolvimento num outro momento. Sim. Eu acho que a grande questão é que as pessoas buscam soluções rápidas. Sim. As pessoas estão querendo fazer delivery de macumba. Então a pessoa quer comprar. Não, é isso mesmo, Duda. É um delivery de macumba. É tipo assim, ó. Resolve o meu problema aí que eu te dou um pé de frango, eu te dou uma vela. Como se a entidade disso precisasse. Sim. E eu vou te dizer uma coisa polêmica aqui. Perdão. Eu tô me recuperando, sou velho, né? Tô me recuperando de uma gripe. A Umbanda é muito mais difícil e complexa de você compreender do que o Candomblé. Vou te explicar por quê. O Candomblé, a depender das nações, eu vou falar de uma forma generalista aqui. Cultua 21 orixás. Tá? Eu não vou entrar aqui nessa questão agora, que a gente está falando de Umbanda não de Candomblé, sobre a diferença de orixá, voodoo e inquis. Mas vamos lá. A Umbanda cultua 7 orixás. Pô, como é que é mais difícil 21 do que 7? Eu explico. Cada orixá tem tantos caminhos. E é isso. Você conhece o orixá, conhece o caminho, conhece o arquétipo, que ele come, que ele bebe, qual a parte do corpo que ele rege, e você toca a sua vida. Umbanda não. A Umbanda, ela tem a linha de Ogum, por exemplo, ela vai se conectar com a linha de Yansan. A linha de Ogum e Yansan, ela dá uma terceira linha. Então você tem um caboclo que trabalha com Ogum e Yansan, mas ele é de Ogum ou de Yansan? O caboclo de Ogum e Yansan, ele trabalha com disciplina ou transformação? Mais disciplina ou mais transformação?
Ponto riscado não existe no candomblé. Ponto riscado é de Umbanda. Ponto cantado é de Umbanda. Tanto que eu sempre fico muito bravo com as pessoas. Ah, porque eu estou ouvindo música de orixá. Não, você tem música de orixá. O que é uma música de orixá? É uma música que fala sobre orixás. Ela não é uma reza, ela não é um oriki. Ela não é uma cantiga sagrada. Você tem o ponto cantado. Por exemplo, eu estou tentando puxar aqui da memória alguns exemplos de cantigas de Umbanda. A única que vai me ocorrer agora é interessante a gente falar que assim, existem correções do português. As pessoas querem corrigir os pontos. E aí você pega um ponto de Umbanda, por exemplo. Nessa casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo. Viva Deus, Nossa Senhora e o Divino Espírito Santo. Esse ponto não é cantado assim. Esse ponto é: essa casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo. Porque a palavra canto, nesse caso, não pode ser colocada no plural. Não são 4 cantos. A Umbanda, ela tem métrica própria. E zuelas são orações cantadas que vieram da África. O ponto cantado, ele vem da inspiração divina e se manifesta em terra. Por isso que, às vezes, você pega um ponto lindíssimo, que ganhou um festival de Curimba, por exemplo, leva para dentro do seu terreiro e ele não tem vibração. Porque você não tem ponto de chegada, ponto de subida, ponto de sustentação, ponto de descarrego no candomblé. Você tem o rum de cada orixá. Cada orixá tem as suas zoelas específicas, com seu ritmo específico. Mas para você fazer um trabalho na Umbanda, não. Na Umbanda, quando o caboclo tá lá fazendo um descarrego, tem um ponto que se canta para ele, específico. Tem o dele, tem o da linha dele, tem o daquela casa. O que é um ponto riscado? O que é um elemento? O que é o traço, o círculo, a reta? O que significa juntar 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos? Por que o ponto desenhado tem aquele formato? É muito delicado e complexo. São anos de estudo. Um sacerdote de Umbanda preparado, ele mata um marmoteiro ali. Ele não fica batendo boca. Ele não fica se preocupando em provar A ou B. Ele fala para a entidade: me dá seu ponto riscado. Tá aqui a pemba, risca no chão. Sim. Porque se a entidade é de Xangô, confirmada de Xangô, Caboclo 7 Pedreiras, por exemplo, e dentro do ponto riscado dele não tem Xangô, tá errado. Só que o Caboclo 7 Pedreiras, mesmo sendo de Xangô, ele não é só Xangô, porque ele tá vendo na linha de Caboclo. Então ele vem na linha de Oxóssi também. Sim. Olha como é complicado. E você tem que conhecer isso. Você tem que saber isso. O cara que se inicia em candomblé não sabe disso. Porque ele está aprendendo candomblé. Sim. Então, ser feito no candomblé não credencia ninguém para tocar Umbanda. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que aí você teve o problema de criarem cursos de magia disso, magia daquilo, de você ter certificado como se fosse uma faculdade para você fazer um pai de santo. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mais uma. Não se faz um pai de santo. Não dá para fazer pai de santo. Não dá para fazer EQED, não dá para fazer. Você nasce ou não nasce. Sim. Você pode desenvolver alguém que nasceu com aquela aptidão, ou você pode não desenvolvê-la. Mas a pessoa que nasce com aquela missão, ela já nasce. É inato a ela. Não tem nada que você possa fazer para controlar isso. Sim. Então a Umbanda, na minha opinião, ela foi se perdendo na sua própria grandeza, perdão. Porque nos anos 70, nos anos 80 era muito famoso, era muito glamuroso, né, você dizer que era da Umbanda. Só que você pega um vídeo de uma gira de esquerda de Umbanda dos anos 80, dos anos 70, e você pega uma gira de Umbanda hoje, vai ver como que é uma gira de Umbanda de esquerda. Você vai encontrar poucos lugares que são sérios. Sim. E aí você vai encontrar o oportunista da internet, que vai ficar batendo, criando polêmica para tentar vender o peixe dele, dizendo o quê? O sacerdote não quer que você cresça, o sacerdote não quer que você aprenda. Como se o sacerdote fosse um vilão, como se o sacerdote estivesse lá na rua, na esquina, laçando gente para entrar pro terreiro. Você entrou pro terreiro porque você quis, não seja mal agradecido.
Sim. Quando não servir mais para você, tenha a dignidade de pedir licença e sair pela porta de onde você entrou com a cabeça erguida, porque é isso que faz uma pessoa de bem. Sim. Se não serve, saia. E tá tudo certo. Agora, ir para a internet levantar a bandeira de que o problema está no sacerdote, o sacerdote só está errado se tem gente ouvindo ele. Você fica dando palco para louco bater palma? Sim, sim. Eu quero trazer uma outra polêmica, que é muito polêmica também, que eu ouço aí nas redes sociais, e eu gostaria de perguntar para você, Fernando. Umbanda, existe orixá ou não existe orixá? Bem falado, bem falado. Quando você fala em existe orixá, a pergunta que se faz é: orixá incorpora na Umbanda? Orixá se manifesta na Umbanda? Muito candomblessista vai dizer para você de pé junto que não. Eu digo para você que eu estive lá dentro e eu já vi muita coisa linda acontecer. O que acontece é que você tem a diferença entre o falangeiro de orixá e a manifestação plena de orixá. Eu nunca vi na Umbanda, nos anos que estive na Umbanda, alguém manifestar plenamente orixá e não ficar claro isso. Porque o orixá, quando ele vem, ele já dança diferente da dança da Umbanda. Porque o orixá ele não está circunscrito, o orixá ele não está preso, ele pode se manifestar onde ele quiser. Então, um belo dia, a pessoa está lá tocando para Iemanjá e Iemanjá desce no terreiro. E às vezes é naquela médium que está começando. Às vezes até para mostrar para aquela médium que ela não é de Umbanda, ela é de Candomblé. Agora, onde é que está o problema? Porque tem que ter problema. O problema é quando a pessoa coloca um vestido da Barbie Sereia falida e aí ela coloca uma roupa, sabe, vai de tênis pra praia e fala: eu sou de Iemanjá. Aquele bando de mulher, pelo amor de Deus, deitada, tudo de barriga pra baixo, batendo a perninha pra cima, parecendo sardinha que tirou da água, falando que é sereia. Sim. É isso que mata a Umbanda. É quando as pessoas querem criar um teatro, é quando as pessoas querem criar um processo. Eu já vi vídeo, você encontra fácil na internet, de marinheiro dentro de bacia d'água, dançando dentro da bacia d'água. De Iemanjá supostamente incorporando dentro de piscina. Meu Deus. De Ogum. Ai, gente. Maleme, Aguamussuru daqui, eu peço perdão. Inclusive, eu peço perdão porque, de repente, a entidade está fazendo o melhor dela e a gente não pode julgar tão rapidamente. Porque, assim, é muito fácil eu falar que aquilo está errado, porque eu estou vendo de fora. Mas eu não sei quem seria aquela pessoa se ela não tivesse aquele errado que ela está fazendo. Então, posto isso, Ogum, paramentado de Ogum. Outra coisa, paramenta é coisa de Candomblé. Vestir orixá é no Candomblé. A roupa de Umbanda é diferente da roupa de Candomblé. Hoje em dia você vê muita gente colocando pano da costa, pano de cabeça, estampa, paramenta, tudo de Candomblé na Umbanda, porque querem dar uma glamourizada, tá errado. Sim. E aí tá lá o Ogum paramentado, com o outro Ogum paramentado, e os dois brincando de espadinha com o espeto de churrasco. Meu Deus. Né? Outro tem lá um Ogum paramentado, sentadinho, e é uma médium, uma senhora, deve ser talvez até uma mãe de santo. E lá, fatiando a carninha do churrasco, Ogum falando que a carne tá boa. Pode, gente, não pode. Não pode, Meu mas Deus. assim, vai num nível que parece bobo, né? Tem uma zoela, tem uma cantiga de Herê na Umbanda que é assim: eu quero doce, eu quero bala, eu quero... Em alguns lugares canta-se açúcar, em alguns lugares canta-se mel. Eu quero açúcar pra passar na sua cara. Porque existe um banho de Herê que é feito com açúcar. Uhum. Mas isso não dá o direito do Herê pegar o bolo e jogar na cara do consulente. Sim. Isso não dá o direito dele jogar açúcar, dele jogar guaraná. Um Herê tá em terra fazendo alguma coisa de importante. Sim. É só a gente ter o bom senso. Aquela criatura que está usando aquele corpo daquele médium atravessou o vale da morte para vir para cá, para perder tempo jogando bolo na tua cara. Exatamente. Então tem que ter algum motivo, né? Agora, respondendo de maneira clara e objetiva, sim, na minha visão tem orixá na Umbanda.
O que não tem na Umbanda e não pode haver na Umbanda é orixá pleno, manifestado, o tempo todo dia, maravilha. Porque o orixá, para vir pleno no candomblé, ele tem que fazer feitura. Para ele dar ilá, para ele ter oruncó, para ele poder fazer tudo que ele tem que fazer. Não dá para ele fazer isso na Umbanda. Então ele consegue dar o que eu acho que é um relance. É é como se você levantasse um pouquinho a cortina, saísse aquela luz, aquela cortina baixa de novo. Eu já vi curas lindíssimas de Obaloaê acontecendo dentro de casa de Umbanda. E eu vi também um caso muito bonito de Obaloaê. Se depois a gente tiver oportunidade, a gente fala, estamos no mês de Obaloaê, dentro de uma casa de Umbanda. Então, a casa séria acolhe espíritos sérios. Sim. Eu já vi caboclo botar aleijado para andar. Eu já vi caboclo pegar uma criança desenganada e salvar essa criança, sem necessidade de colocar a doença dela na cabeça de quem quer que seja. Sim. Né? E eu também, pelo o meu tempo que eu venho aí, né, de religião, tudo, eu acredito sim que existe orixá na Umbanda. E eu não sei que essa turma do candomblé, eu acredito que acho que foram no cartório e registraram os orixás para eles, né? Que não dizem que na Umbanda não tem orixá, não sei o que, não sei o que. Bom, mas enfim, isso é um assunto muito polêmico que eu ouço aí na internet. E eu acho que o que falta é falta de conhecimento, respeito com a Umbanda, porque esse povo do candomblé, ele acha que é muito mais do que um bandista. E aí fala, eu tenho 20 anos de santo. Para você dentro da religião, porque se você colocar no seu currículo não vai valer nada isso aí fora para a sociedade, né? Então eu acho que cada um tem que se pôr no seu lugar. E eu me incomodo com essas conversas aí, que são pessoas que começaram agora, estão aí com 10 anos de santo, e estão aí ainda, tomaram 7 anos agora. A quantidade de especialista de internet é impressionante. E aí toma 7 anos, acho que vira semideus. Né? Eu sou semideus, eu curo, eu faço, aconteço, eu fujo da morte, não sei o que, não sei o que. Então muitas pessoas têm que prestar atenção em quem elas estão ouvindo, porque senão sai porcaria, cai dentro de terreiro aí que não está preparado, não é nem porque não quer, por falta de conhecimento, não tem o conhecimento, e não buscam também, porque já acham que sabe tudo. Infelizmente fica pegando vídeo na internet copiando, não sabe nem rezar, não sabe. Eu vejo, infelizmente eu vejo que o Iaô hoje, quando ele entra para dentro do Roncó, ele não sabe nem rezar na hora de comer, né? Isso é uma coisa, nossa, 80%. E daí toma lá a obrigação, se inicia e já acha que é pai de santo, já acha que pode estender o narizão aí e está passando por cima de todo mundo. Agora eu gostaria que você explicasse para nós, pai Fernando também, o significado do fio de conta, que na Umbanda é chamado de guia. Perfeito. Eu quero fazer só 2 ressalvas rapidinho e aí a gente já fala do fio de conta. Na Umbanda, apesar de a gente ter a presença de orixá, tem orixá que a Umbanda não cultua. Sim. Então, Oxóssi, por exemplo, ele vai receber a intendência das folhas na Umbanda. E as folhas no candomblé pertencem ao sangue. Para nós na Angola Catendê. Então, você tem que respeitar o limite das coisas. Você não pode ficar introduzindo novos orixás. E aqui, sim, eu estou falando de Oroiná e Egunitá, que foram orixás que foram trazidos para dentro da Umbanda, né? Tem algumas coisas que precisam ser tratadas com muito cuidado. Obá, Euá. Antigamente você tinha um culto de Oxumaré, mas não era o culto correto de Oxumaré. Falava-se de Oxumaré como orixá feminino, que metade do ano estava homem e metade mulher. Então é um culto equivocado. Tem que deixar a coisa como ela tem que ser, como ela é. Uhum. E a outra coisa que eu queria fazer de ressalva é que quando você procura uma casa, eu acho que deveria ser igual a gente procurar casamento. Eu costumo falar para os meus filhos de santo que é assim. Num relacionamento entre 2 pessoas, correto, assim, adequado,
e aqui eu estou falando de relações heteroafetivas e homoafetivas, mas eróticas, em casal. Você conhece a pessoa primeiro, depois você vai ficando íntimo dessa pessoa, em algum momento essa intimidade gera desejo, em algum momento esse desejo gera uma relação sexual, e depois desse nível de intimidade existe um desejo de ficarem juntos mais tempo. Aí você começa a conhecer a pessoa. E você começa a ver se você consegue negociar as suas diferenças com as diferenças da pessoa. Isso vira um noivado, que é uma intenção de casamento, e um casamento que pode se tornar uma relação para a vida inteira. Ao conhecer um sacerdote, ao conhecer uma pessoa para namorar, não escolha a pessoa pelo dia bom. A gente escolhe as pessoas pelos motivos errados. A gente não deveria escolher o nosso namorado, a nossa namorada, por ser a pessoa que cheira do jeito que a gente gosta, por ser a pessoa que tem o corpo do desejo que a gente gosta, por ser a pessoa que fala coisas que a gente gosta. A gente deveria escolher para saber se é uma pessoa com quem você conseguiria fazer cocô de porta aberta. Se é uma pessoa que poderia segurar a sua cabeça para você vomitar. Se é a pessoa que vai abraçar você quando você enterrar teu pai e tua mãe. Se é a pessoa para estar com você no momento ruim, no dia ruim. E se você pode fazer isso por ela também. Então escolher o sacerdote não é pelo dia de festa, gente. Candomblé e umbanda não é o que ocorre em dia de festa. Tem gente que vai no Lubagé e fala, pronto, virei candomblecista. Vai numa festa de herê e fala, pronto, virei umbandista, virei candomblecista. Não sabe o que acontece ali por trás. Olha com calma, passa 6 meses observando. Não preste atenção no que as pessoas falam. Preste atenção no que as pessoas fazem. Preste atenção nos olhos das pessoas, nos olhos da assistência, nos olhos daquelas pessoas ali no dia a dia. Por quê? Casa certa é a casa que cabe você. Sim. É a casa boa para você. Sim. Bom? Então vamos lá, vamos falar dos fios de conta. Fio de conta, na Umbanda, ele tem a representação do orixá na cor do orixá, e ele vai ser feito classicamente de miçangas de 8 milímetros, de porcelana ou de cristal. Esse é o padrão da Umbanda. Essas contas, elas vão ser contas que vão ser do primeiro, do segundo, do terceiro santo e de cada uma das entidades que a pessoa trabalha. Tem casa que vai usar aquele fio de conta da entidade só no trabalho da entidade, tem casa que vai usar aquele fio de conta sempre. A partir do momento que o herê ganhou o direito de usar fio de conta, o cordão do herê vai estar no pescoço sempre em todos os trabalhos. Isso para caboclo, para preto velho e tal. Por isso que você vê gente com o pescoço cheio de fio de conta. Aí você terá, tem uma família de Angola também, que são brajados. Sim. É outra coisa. Aí você terá a ideia de que o médium que recebe o espírito, ele é montado pelo guia. Por isso o médium antigamente era chamado de cavalo. O que é que você coloca com o bridão na boca do cavalo para você segurar ele aqui e direcionar para onde ele vai? A guia. Então isso era chamado de guia porque era o que o espírito, né, a entidade usava para guiar o seu cavalo. Para que servem os fios de conta, energeticamente falando? Fio de conta é proteção, para que a energia do ambiente fique concentrada no fio de conta e não em você. Fique concentrada no que o espírito está fazendo e não em você. Por isso que às vezes você vai ver a entidade pega o fio de conta e usa ele para rezar, para fazer um ponto no chão, para tocar a pessoa que está sendo trabalhada. Este fio de conta que eu estou usando, ele não é uma guia, ele é um fio de contas. Ele é feito de corais nas cores do meu santo. Eu sou de Ogum com Iemanjá. Ogum usa azul, esse azul mais escuro. Iemanjá usa esse azul mais claro. E ambos usam um azul com branco. Então a representação vai estar falando da minha família, do tipo de material que a gente pode usar. Por exemplo, tem um fio de conta que é muito famoso no Candomblé, que é o Rungeve. Sim. Rungeve é uma tradição de Jejmarim. Quem não é de Jejmarim não tem Rungeve. Ele tem um nome específico que representa uma estação específica, que representa uma tradição. Brajá, que são vários fios trançados, eles representam
a responsabilidade da pessoa dentro da casa. Quanto mais fios, quanto mais tranças, mais responsabilidade a gente tem. Você tem uma família do Angola que usa vários brajás, vários fios, um para cada orixá iniciado. Então, a diversidade de fios, ela tem a ver com a tradição daquela casa. O que está errado quando você coloca no seu fio de conta elementos que não são para o orixá, elementos que não são para a religião? Tipo berloque de ouro, tipo pedaço de pedra preciosa no orixá, porque você pode. O orixá não faz a menor diferença com isso. Aliás, o orixá não precisa de fio de conta. O fio de conta é para você se lembrar que você está trabalhando para o orixá. Porque quando você coloca o seu fio de conta, você se sente mais conectado ao orixá. Eu também tenho um fio de proteção pessoal que é uma corrente de aço. A minha corrente de aço, ela tem aqui alguns elementos. Tem o búzio, que representa a ligação com todos os orixás do jogo de búzio. E no meu caso, tem também uma plaquinha com os olhos da Thalita gravados. Porque não importa qual é a pergunta, o amor sempre será a resposta. Então, nós somos pessoas melhores na lembrança do nosso orixá. O fio de conta, ele ajuda a gente a lembrar. Por isso que a gente tem uma roupa específica. Por exemplo, no candomblé, você só pode usar roupa estampada quando você tem anos de santo. Quando você ganha o direito de usar as cores do seu santo. Se você não tem iniciação, você usa branco. E em muitos ritos, mesmo tendo anos de santo, você usará o branco. Então as pessoas às vezes se apropriam dos símbolos, mas eles não têm ideia do que o símbolo significa. É você, por exemplo, eu falo muito da tatuagem porque eu gosto de tatuagem. Às vezes, vocês devem lembrar que teve uma época que era muito comum, as mulheres principalmente faziam um símbolo indígena chamado filtro dos sonhos, Dreamcatcher, né? Na costela, na coxa. Aquilo é um veneno. Aquilo é um portal de negatividade. Aquilo você está pedindo para que toda a sujeira do ambiente seja filtrada pelo filtro do sonho que está no seu corpo. Aí a pessoa faz, adoece, não sabe por quê. A vida vai para trás, não sabe por quê. Né? Pega a simbologia, por exemplo, sei lá, um outro símbolo clássico que as pessoas costumam falar, o Baphomet. O Baphomet, ele é uma representação criada por um sujeito chamado Aleister Crowley, que tem uma representação de masculino e feminino, sagrado, masculino, sagrado, feminino, homem e animal, dualidade, transformação, transcendência. Não tem nada a ver com o demônio. E as pessoas criaram uma ideia de que o coitado é demônio, porque porque tem a cabeça de bode. Qualquer outro bicho poderia ser um demônio. Então, o problema todo do fio de conta está na maneira como você usa, não do que ele é, nem o que ele representa para outras pessoas. O fio de conta, ele nunca pode ser colocado para chamar a atenção do outro. O fio de conta, ele tem que ser usado para sua proteção. E se você não vê o orixá quando você coloca o seu fio de conta, ele também não tem sentido. Né? Tem gente que coloca um fio de conta no pescoço e vai falar bobagem, groselha pro outro, vai maltratar o outro, simplesmente porque o outro pensa diferente, em vez de perguntar se o outro está bem, se precisa de um abraço, se precisa de uma comida, se precisa de qualquer coisa. Tem gente passando fome e o outro está aqui batendo no cara, em vez de perguntar se o outro quer se alimentar. Às vezes o cara está lá quase se matando e o outro não tem a capacidade de perguntar como é que você está, como é que está o seu coração, o que você está sentindo. Sim. Então o fio de conta, assim como qualquer outra simbologia sagrada, ele só faz sentido, na minha visão, se ele vier associado de postura. Sim. Basicamente é isso aí. Então, é perfeito a explicação do pai Fernando sobre a guia. Pai Fernando, agora eu gostaria de que você falasse um pouquinho. As pessoas, eles ficam, até as pessoas que estão iniciando agora e não sabem o significado de você tomar um banho de ervas para ir para o barracão, sendo que a Umbanda, né? A Umbanda não tem esse costume de ter o quartilhão lá que a gente chama, né? Isso. E não tem o costume. Mas aquele médio que toma o banho em casa, e tem uns que nem tomam, nem sabe fazer um banho para poder ir a uma gira de Umbanda, como que funciona? Bom, o banho sagrado, ele é chamado de abô. Então é um tipo específico de banho. Então, dentro de uma casa de candomblé, você vai ter um quartilhão
um vaso em que você terá ervas maceradas. Cada santo, cada orixá, tem ervas que são de sua intendência. Podem ser 3, 5, 7, dependendo se for, por exemplo, um moçangue, pode ser mais erva até do que isso. E aí você tem duas curiosidades nesse abô. A primeira é que essa erva, ela vai ficar cultuando ali aquela energia, aquela essência, até que ela fique muito forte. Então essa tintura de erva, ela vai ter um cheiro forte, muito característico de abô. Geralmente a gente tem uma questão de resguardo sexual para o trabalho. Então você não vai trabalhar e ter a conjunção sexual. Eu costumo brincar que quando você toma banho de abô, esse problema está resolvido. Porque é impossível você se atrair por alguém que está cheirando abô para você estar com aquela pessoa. Aquele abô, ele é feito com águas sagradas. Então tem um rito no ano que a gente faz para Oxalá, em que são colhidas as águas que vão realimentar aquele abô. Todos os anos aquilo é refeito. E o meu abô, o abô da minha casa, ele tem um pouco do abô da casa da minha mãe. O abô da casa da minha mãe tem um pouco do abô da casa da mãe dela. E assim sucessivamente até a gente chegar em Obatossi, que foi a primeira mãe de santo do Brasil. Então você também tem essa continuidade, essa questão aí da continuidade da sucessão discipular. Casas de candomblé vão ter ritos diferentes para cada nação, mas geralmente você tem um banho de ervas que é feito quando você chega no terreiro, porque você tem que chegar limpo, você traz impurezas e sujidades da rua no seu corpo físico. Então você chega, seu corpo está quente da rua, quer dizer que você está com toda aquela agitação mental, você se acalma, você dá uma tranquilizada e você vai tomar o que a gente chama de banho branco. O que é o banho branco? O banho branco ele é um banho de água e sabão. Em algumas casas você vai usar sabão de coco, em algumas casas sabão da costa, que é um sabão feito com cinzas, né? Em alguns lugares sabonete comum. Depois você vai tomar o seu banho de limpeza espiritual. Esse banho de limpeza espiritual pode ser de duas ordens. E aí eu já estou começando a entrar aqui no pessoal que vai para casa de Umbanda. Caso você não tenha na sua casa o abô, se a sua mãe, seu pai de santo não tenha esse costume, você terá ervas indicadas para você, que podem ser as ervas indicadas pela entidade que cuida de você, sejam as ervas do seu santo, que aí a sua mãe e seu pai vai dar para você, vai falar o que é. Você vai tomar um banho primeiro de sal. Então, tirou a primeira sujeira do corpo, tomou um banho de sal grosso. Esse banho de sal grosso, ele serve para limpar você. Zerou a energia. Só que zerou a energia não é bom, porque é como você está num ambiente descontaminado. Você sai daquele ambiente e se contamina ainda mais do que se não tivesse se descontaminado. Então você precisa de uma proteção e uma reenergização. Aí é que vai entrar o banho de ervas. Existem pelo menos 3 formas de fazer um banho de ervas. Você tem o banho de descanso, que é quando você pega as ervas, coloca elas na água, então água a temperatura ambiente, e elas vão ficar ali descansando por um período X de tempo. Você tem o banho de decocção, que é quando você ferve essas ervas, você faz um chá dessas ervas. E você tem o banho de maceração ou esfregaço, que é quando você toma as folhas nas palmas das mãos e você fricciona essas folhas, quebrando as fibras delas, dentro da água para que elas soltem o sumo. Qual que é o melhor banho? É aquele que o seu sacerdote indicar a você. Ah, eu não tenho sacerdote, mas eu queria tomar um banho, eu queria saber qual é o banho especial para mim. Me procura, a gente faz um jogo de búzio, a gente descobre quem é o seu orixá e com base nessa informação eu te passo os banhos que são adequados. Porque nem toda erva serve para todo mundo. E essa é a questão. Às vezes você tem um banho que é generalista, que você viu na internet, banho de arruda para limpeza e prosperidade. Sendo de Iemanjá, tome um banho de arruda para você ver o que lhe acontece. É porque eu digo que tem, né? A erva quente e a erva fria, né? A erva quente, a erva fria, a erva colhida de dia e a mesma erva colhida de noite. A erva que serve para o seu santo, a erva que o seu santo tem que exila. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho um problema com cravo de defunto que, meu Deus do céu. E muita gente oferece cravo algum, então você imagina a minha situação quando eu chego nas casas
para fazer visita e me oferece um cravo para eu colocar na lapela, porque eu tenho alergia a cravo. Sim. A arruda é uma planta, só para falar de uma planta, que muito comumente a pessoa pega um galinho e coloca aqui atrás da orelha. Né? Eu tenho um filho de Oxóssi em casa, o Gan Bruno, abraço para ele, tá morando na Irlanda. Que ele parece um cachorro perdigueiro na arruda. Ele abraça a arruda, ele se esfrega na arruda. E aí tem um pé grande de arruda em casa, sai aquele cheiro de arruda, só vê os filhos de Iemanjá tudo correndo pro lado, porque é um negócio que não é bom. Então você tem a erva certa. Agora vamos falar aqui de maneira generalista. Pode ser que a pessoa que está nos assistindo não tenha interesse ou condição de fazer agora um jogo de búzios e ela quer saber que banho ela pode tomar. Toda a erva cheirosa é boa para banho. O banho de manjericão, o banho de alecrim, de rosa branca principalmente, né? Para criança agitada, banho de água com açúcar, banho de camomila. São todos banhos que você pode tomar da cabeça aos pés, não vão te fazer mal. Eles não vão quebrar nenhum quelê, eles não vão ofender nenhum santo. Então pode tomar com tranquilidade. Mais do que isso aí a gente precisa de uma especificidade. Porque cada banho tem a sua característica. Né? Tem um banho de quiabo, por exemplo, que se faz para Xangô. Quiabo com anil. É um banho poderosíssimo, mas que você não pode dar em qualquer pessoa. Sim. Tem um banho de fezes. Né? Mas não são fezes humanas, Duda, calma. Ela fez uma cara maravilhosa aqui. Tem um rito para um determinado orixá, para uma determinada feitura, que você pega esterco de vaca, esterco fresquinho, bate ele com água e você toma o seu banhão. E vai para a esteira pensar na sua vida. São banhos, tem muitos banhos. Tem muitos banhos, tem banhos exóticos, né? Sim. Tem banhos dos quais a gente não pode falar, com elemento, por exemplo, de calunga. Sim, sim. Então, assim, tem muito banho e cada banho serve a um projeto. Mas a ideia de você tomar o banho é de você se colocar puro na presença de Deus. Deus não se manifesta na sujeira. Sim. Se você está sujo emocionalmente, se você está sujo mentalmente, se você está sujo fisicamente, você não consegue manifestar o divino, você não consegue manifestar o sagrado. E isso que é outra pergunta que eu ia fazer, quer dizer, não, vou fazer. Eu vejo pessoas que começaram, se iniciaram na religião, né, na Umbanda, e começaram, não tem muito tempo. E dizem, são várias pessoas, dizem que aí ela está andando de carro, aí o Exu está falando com ela. Ela está no trabalho, o Exu fala com ela. Aí ela está dormindo, vai deitar, o Exu fala com ela. Aí toda hora o Exu está falando com ela, traz um monte de informação e eu não compreendo. Eu não compreendo porque é aquilo que eu falei, eu não incorporo, eu não sei como que funciona isso. Você pode me explicar um pouquinho disso? É polêmico o assunto. Mas... Polêmico. Bom, eu incorporo, posso dizer com uma certa segurança para você. Esse Exu é desocupado. Esse Exu é desocupado, porque se o cara não pode fazer mais nada, ele tem que estar 24 horas em cima da pessoa dando informação, o que é um Exu jornalista? Não, gente, tá errado. Existe conexão? Existe conexão. Na hora que a conexão se faz necessária. Pode sim acontecer de um Exu, para proteger o seu médium, falar, olha, não vai por essa rua aqui não. E aquele médium pega uma outra rua e naquela rua teve um acidente, naquela rua teve um assalto. Sim. Pode acontecer. Sim. Mas a pessoa no trabalho, Exu, que é disciplina, Exu, que é movimento, ele vai impedir o movimento. Na hora que você está trabalhando, você tem que trabalhar, você não tem que falar com Exu. Sim, sim. Na hora do seu trabalho, você tem que trabalhar. Só um minutinho. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Mas agora, pode ser quiumba? Eu ia chegar nesse ponto. Tá. Perfeito. Porque exatamente o que está acontecendo é que essas pessoas estão ouvindo outros espíritos. Tá. E estão achando que é Exu. Como é que eu faço para saber se o que eu estou ouvindo vem de Exu ou de quiumba? De uma entidade séria ou não? É o que está sendo falado.
Imagina você, uma entidade séria, vindo para você falar que fulano tá falando mal de você. Sim. Vindo falar para você que fulano tá pensando em você. Ai, fulano deu foguinho no meu stories. Eu vou perguntar pra minha Padilha se ela acha que eu vou casar com ele. Isso não é incomum, infelizmente, isso não é incomum. Porque Espíritos, tem que ter, aquilo que a gente falou, tem que ter uma preparação para a preparação e entidade. coerência. E a entidade chegar, né? Ter, como fala, o ambiente, né? Sim. Correto, a preparação, né? Sim. Veja, nós estamos aqui gravando o episódio. Vamos fazer um trabalho ligado a um tipo de conhecimento. Eu não posso chegar aqui de sunga para fazer o trabalho. Sim, Porque eu não estou indo para a praia. sim. Eu estou indo gravar podcast. Eu não posso chegar aqui de bermuda, camiseta, com um pacote de picanha embaixo do sovaco, porque a gente não vai fazer um churrasco. Sim. Então, há momentos específicos. Agora, eu não preciso ligar para você, meu amigo pessoal, apenas para falar de trabalho. Sim. O que não significa que eu vou ligar para você 3 horas da manhã e perguntar, Marco, você lembrou de tomar um remédio para dormir? Sim. Então você tem que ter uma coerência. A entidade pode se manifestar e há um momento, principalmente no começo da nossa vida religiosa e espiritual, em que a gente fica muito empolgado. Então a gente quer ouvir só ponto toda hora, a gente quer vestir só roupa de orixá, e quem é do axé diz que é, e meu Deus do céu, e tudo é lindo, tudo é maravilhoso. É que nem o Ogan quando começa, né? Você batendo em tudo, né? Ogan, Vê quando geladeira, vê não sei começa, o quê, vê bate. aquela empolgação, É. que é o que eu falava do relacionamento. No começo você quer estar com a pessoa 24 horas, até que você fica 24 horas com a pessoa e descobre como ela é. Sim. E aí você então tem um processo que é o seguinte: a postura e a coerência. Se eu estou num ambiente, agora eu estou falando especificamente com você que é médium, e ouviu um espírito falando com você, você vai dizer para ele que nós temos tempo, local e circunstância para tudo. Sim. Você imagine, eu falo com espíritos o tempo todo. Nesse exato momento tem companheiros nossos aqui nos assistindo. Tem guardiões seus, tem guardiões meus, tem pessoas que estão aqui ouvindo, tem algumas pessoas que estão aqui me passando cola, né? Nanda Kumara de vez em quando vem e dá um toque, mas ele não vai falar para mim assim, Fernando, fala isso daqui, eu falo, não vai da minha cabeça. Sim. Ele vai me inspirar uma ideia. O espírito ele não precisa falar com você para falar com você. Sim, sim. 90% das coisas que a gente pensa não são pensamentos nossos. Sim. Principalmente quando é coisa muito boa, que a gente vai falar, caramba, ficou tão bom que nem parece que eu fiz, porque muitas vezes não foi você. Sim. Foi alguém que te ajudou a fazer. Exatamente. Agora, aquele espírito, ele não vai parar o que ele está fazendo para ficar perto de você. Eu costumo brincar com essa história, é o seguinte. Quando você faz obrigações no candomblé, você fica um período de quelê. Ou seja, você fica um período com algumas proibições alimentares, comportamentais, de vestuário, enfim. Digamos que você trabalha numa empresa cujo uniforme é preto. Você não precisa pedir as contas do seu serviço porque o seu uniforme é preto. Você pode usar de bom senso e colocar uma roupa branca por baixo do seu uniforme e trabalhar. Você precisa se sustentar. Sim. Aí, as filhas de Iemanjá, quando cortam o cabelo, a gente sempre sugere. Por exemplo, na minha casa, quando eu raspo o cabelo de alguém, eu tenho duas condicionantes. Primeiro, eu não raspo o cabelo de quem não quer raspar. Então, se você quer se iniciar, mas você não quer raspar, você não quer se iniciar. É simples assim. Sim. Ah, mas eu gosto muito do meu cabelo. Fica com o teu cabelo. Você não vai entrar no concorde de cabelo. É Sim. isso. Quando vem do coração e a pessoa fala, estou pronta para me iniciar, eu vou dar o meu cabelo. Esse cabelo que eu corto, eu não uso todo ele para assentamento. Eu uso uma pequena parte para o assentamento. E a grande parte a gente manda para institutos de acolhimento a crianças com câncer. Tá. Para poder fazer peruca. Porque não pode ser desperdiçado. Não é correto ser desperdiçado. Sim. Aí a filha de Iemanjá corta o cabelo. Então a gente costuma juntar esse cabelo para queimar, né? Não deixa o seu cabelo no salão de cabeleireiro, porque aquilo é a sua energia. Uma pessoa mal intencionada pode pegar aquele cabelo e rezar, né? Tem gente que faz uma coisa muito feia, que é bocejar em público de boca aberta, né? Uhum. Boca aberta, sem tapar a boca. Alguém pode pegar aquele sopro que está vindo de dentro de você e fazer magia, então tem que ficar atento. Sim. Aí a filha de santo esqueceu.
Chegou no terreiro desesperada. Pai, eu cortei o cabelo, eu não avisei Iemanjá, eu não peguei meu cabelo. Imagina Iemanjá lá, Iemanjando, fazendo as coisas que Iemanjá faz. E ela, para tudo, gente, que Vitória cortou o cabelo não me falou. Uhum. Não é assim que funciona, gente. Orixá não é criança. Orixá não é um ser material. A conexão que Orixá faz com o seu corpo nem é pelo seu corpo físico. O que a gente recebe de Orixá para dançar, e Orixá dando rumo e tudo mais, é uma fração de Orixá. Porque se Orixá viesse de fato na gente, faria pá! Porque é luz pura. Sim. Você não é capaz de incorporar a luz pura. Agora, claro que você vai tomar certos cuidados. Claro que você vai tomar certas cautelas em relação ao seu campo mental. O desgraçado passa o dia inteiro falando mal dos outros. Sim. A mulher do vizinho é mais bonita. O marido da vizinha tem um carro melhor. O chefe não gosta de mim. Fulana tá com ele, mas é porque tá querendo pegar o dinheiro dele. Porque se estivesse comigo era muito melhor. Uhum. A outra tá com cabelo bom, porque também, né, Deus só escolhe o outro. A pessoa passa o dia inteiro querendo o mal do outro. Sim. A pessoa passa o dia inteiro reclamando da vida dela. A pessoa passa a semana inteira esperando a sexta-feira para sextar. Chega em casa na sexta, ela deita e dorme. Porque ela é pobre, ela não tem dinheiro para sair toda sexta-feira, mas ela quer sextar. Uhum. Sexta não é nem verbo para ser conjugado na terceira do plural. Uhum. E aí, ela quer que tenha espírito bom do lado dela, ouvindo esse tanto de bobogeira. Sim. Ela quer que tenham espíritos de grande nível espiritual com ela. Gente, é lei de atração. É lei de semelhança. Você não vai ver abelha em cima do cocô. Quem gosta de cocô é mosca. Sim. É muito simples. Mas as pessoas gostam de vender uma cartilha. Eu vou vender um curso para falar sobre isso. Não, gente. Se você está ouvindo espíritos, primeiro ouça o que eles estão dizendo e separe se é alguma coisa adequada ou não. Às vezes, pai Fernando, a pessoa que está começando agora, eu já vi casos, né, de até desistir por fato de não compreender a incorporação. Às vezes a pessoa, quando está começando, ela não deixa, ela não passa por cima da espiritualidade para estar falando algo para alguém, alguma coisa, porque tem casos que não deixam, né? Não vê que o médium não está preparado ainda para estar dando consulta em alguma coisa. Sim. Mas tem casos que é disparado. Aí não interessa que o filho está lá, aquilo da mensalidade, Sim. deixa o cara trabalhar lá, senão vou perder a mensalidade do mês. Exato. E aí, às vezes, a pessoa não se confunde de deixar a espiritualidade, deixar passar por cima da espiritualidade no desejo de falar algo para alguém. Sim, muito comum. O nome disso é mentepsicose. Porque o que acontece? Nós somos seres muito mais do que seculares, né? Nós somos seres milenares. Eu não quero entrar nessa polêmica aqui, mas vamos lá. Nenhum de nós é terreno, nenhum de nós é terráqueo. Por quê? Nós começamos o nosso ciclo evolutivo através de um processo em que Deus expande a sua própria consciência e nos cria. Quando você nasce, você é de um orixá. Não é porque o orixá te escolheu, o orixá não te escolheu. Não existe essa... Ah, por que Oxóssi me escolheu e Ogum não me escolheu? Porque seria um contexto de injustiça, e Deus não é injusto. Se for injusto, não é Deus. Orixás não são deuses, orixás são faces de Deus. Se você pega o contexto, você entende que Deus é tão grande que ele não pode ser visto em um plano único. Então ele se decompõe em várias faces. Cada uma daquelas faces fala melhor com cada uma das pessoas, segundo as suas próprias naturezas. Então você evolui como pedra, depois você passa para planta, depois você passa para bicho, depois você passa para gente, depois você passa para o que hoje a gente chama de anjo, depois você passa para um outro estágio, depois. Quem é pedra vai ser pedra durante toda a vida de um planeta. Quem é planta vai ser planta durante toda uma vida de planeta. Todos os tipos de planta possível, todo tipo de evolução. Isso ocorre porque a planta ela tem um tipo de desenvolvimento emocional e sensitivo diferente do animal.
E aí ela evolui para o animal, vai experimentar todas as vidas animais, vai experimentar todos os tipos de evolução humana. Você não vive uma única vida, você vive várias vidas. E não é possível que você seja tão mentecapto que em alguma dessas vidas você não teve algum conhecimento sobre algum assunto. Perdão, você desenvolveu uma evolução pessoal sobre determinadas coisas. Você vai se tornando cada dia mais maduro em relação àquilo que você está vendo. As situações da tua vida te mudam. Provavelmente o garoto que tocava na casa do seu pai é bem diferente do homem que está falando comigo hoje. Você passou por muitas experiências, quebraram seu coração 1000 vezes, você ganhou e perdeu coisas e pessoas, e isso te fez crescer. Então, às vezes, vai acontecer de você, na empolgação, porque você acha, as pessoas acham, no começo da vida espiritual principalmente, que ser médium tem alguma coisa a ver com fazer produção de mediunidade. Se eu incorporar 10 horas, eu fiz mais do que aquele cara que incorporou 5 minutos, deu uma passagem pro santo dele e o santo desincorporou. Só que às vezes o santo dele veio, fez uma cura, foi embora, ninguém ficou sabendo, ninguém falou nada, pum, acabou, tá feito. Sim. Então, a mentepsicose, o trabalho de você passar por cima do orixá, você marmotar, ele é muito delicado. E aí, de novo, vai ficar a nossa sugestão. Há que testar os espíritos. Como? Através do que eles falam, não como eles falam. Então tem espírito que vem, fica 2 horas em terra, dança, canta, fuma, sapateia, ele é confortável, ele é legalzão e não fala nada que te cresça. Sim. Nada. Ele vem, ele vai e você perdeu 2 horas da sua vida. Sim. Às vezes tem um espírito que não dança, não samba, ele é chato até de você conversar, mas ele vem te dar uma paulada de 2 frases e muda a tua vida. Sim. Porque ele faz você olhar para um aspecto de você que não existia. Então, o que precisa? Precisa de um trabalho sério dos sacerdotes. Por quê? Hoje em dia, todo mundo quer ter opinião sobre tudo. Se você me perguntar coisas sobre Ifá, eu não vou poder te responder, porque eu não conheço Ifá. Se você me perguntar coisas sobre Jeje, eu não vou poder te responder. O pouco que eu sei de domínio geral, eu vou compartilhar contigo. Mas se você perguntar para mim, no que a camarinha da Angola é diferente da camarinha da Umbanda? No que a camarinha da Angola é diferente da camarinha do Jeje? Eu vou poder te falar do que eu sei. Eu já estive na Umbanda, eu já estive na Angola, nunca estive no Jeje, nunca estive no Queto. Eu não sou iniciado em Queto. Eu não posso dizer que é certo ou errado. Sim. O que eu posso dizer é que daquilo que eu observei, eu conheço essa e aquela questão. Agora, se você tem um sacerdote corajoso a ponto de dizer, eu não sei, porque ninguém nunca me ensinou, E tá tudo bem. esse sacerdote, ele precisa ser abraçado. É esse sacerdote que eu quero alcançar com o meu curso. Sim. Entende? Porque às vezes ele recebeu o dom, o conhecimento do dom, mas não o conhecimento da execução. E nisso eu acho que os kardecistas fazem um trabalho maravilhoso. Porque o kardecista ele pega você do ponto zero e ele te explica. A mediunidade começa aqui, ela passa por isso, por aquilo outro. Só que ele tropeça no momento em que ele coloca condicionantes. Não pode abrir o olho, não pode mexer, não pode se movimentar e tal. Não é uma crítica, é uma questão deles. Sim. Então, há que fazer um curso de desenvolvimento mediúnico. Que no candomblé a gente começa com um rito chamado bolonã, que é quando você vai tocar para ver se a pessoa vai virar no santo. A pessoa vai aprender a cantar, vai aprender a dançar, vai aprender a se comportar. Eu estava fazendo isso semana passada, porque tem gente que vai dançar no candomblé, parece que está fazendo um striptease. Sim. Entendeu? A menina tá lá dançando para o chão, ela tá toda rebolosa, não é porque a deusa sensual. A sensualidade é da deusa, jumenta, não é sua. Oxi, comporte-se. Uhum. O cara quer fazer... É muito comum você ver o cara tá dançando candomblé e daqui a pouco ele tá sambando. Sim. E são coisas diferentes. Sim. E aí você tem a outra questão também, né? Que também é muito comum hoje em dia, aquela rede social popularizou isso. Se o Ogum não vem fazendo aquele passo específico que todo mundo aprendeu, que fizeram até o Pernalonga dançando daquele jeito, ele não é Ogum. Sim.
Então, é tudo uma questão de compreensão, de você olhar para a coisa com um certo cuidado. Mediunidade é uma coisa muito séria, Marcos, porque o processo do médium é assim: o médium é responsável pelo que o espírito faz? Se é o espírito que está fazendo? O médium consegue controlar um espírito? Não. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa ter uma postura absolutamente certa do que ele está fazendo, para que ele esteja lidando sempre com os espíritos corretos, para que nenhum desses espíritos use mal o seu corpo. Sim. Porque lembra que a gente falou, acho que no episódio passado, que vagabundo também morre? Sim. Aí você incorpora um assassino e ele mata alguém. Você vai falar pro juiz que estava incorporado? Sim, exatamente. Entende? Então você tem que... Daí que vem a questão do limite. Daí que vem a questão da educação. Como é que eu educo meus médiuns em casa? Meus médiuns, ó. Comprei um monte. Os médiuns que trabalham na minha casa, como é que eu os educo? Da maneira como eu aprendi a controlar a minha mediunidade. Nada no universo funciona sem trabalho. Se você, meu amigo, minha amiga, está aí pensando que você vai desencarnar para você morrer e ficar bem tranquilo, conhecer o paraíso, você está lascado da Silva. Você vai trabalhar ainda mais do que você trabalha hoje e na espiritualidade não cesta. Trabalho é uma lei do universo. Trabalho não tem nada a ver com produção de riqueza, não tem nada a ver com obtenção de capital. Tem a ver com colocar à disposição da humanidade os benefícios que você recebeu. Aquilo que você faz bem, você vai fazer por alguém que não faz aquilo bem. Aquela pessoa vai fazer algo por você que você não faz bem. É assim que a gente evolui. Existe o médio consciente, inconsciente? Existe. Vou falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Quando você tem um médium que está trabalhando e começando na sua mediunidade, nada ajuda mais do que você receber espíritos sofredores. Então você coloca os espíritos numa condição de conhecer o que está acontecendo com eles. Às vezes a pessoa morre e ela não vai embora, porque ela tem coisas engasgadas, porque ela tem traumas, porque às vezes ela não sabe que morreu. E aí ela fica rondando, ela vira quiumba, ela vira egum, ela... Em vez de você pegar esses caras, meter defumação na cara deles e botar eles no mundo para eles voltarem de novo depois, ponha esses caras em terra com o teu médium iniciante e ensina. Olha, você não vai deixar o espírito bater, você não vai deixar o espírito te jogar no chão, porque o seu corpo é seu. Eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa um pouco polêmica aqui, um pouco pesada. Posso? Claro, claro. Duda, vou usar você, porque sendo mulher, você vai entender o que eu vou te dizer. Se um sujeito que não te conhece, e por sujeito eu falo um ser humano que não te conhece, pedisse aleatoriamente na rua para tocar os seus seios, você permitiria? Não. Você permitiria que alguém tocasse nas suas genitais sem o seu consentimento? Não. Você deixaria que alguém usasse o dedo molhado para enfiar na sua orelha? Não. Por que quando o médium vai para dentro de uma casa de santo, ele deixa o espírito, que é uma pessoa completamente desconhecida, fazer o que quiser com o corpo todo? Perfeito. Entende? Você tem que ter consciência de que o corpo é seu. Não tem essa de que, eu não segurei a incorporação. Não, não tem essa. Você segurou ou não segurou porque você quis. Se você um dia se tornasse minha filha de santo, e para desincorporar, você caísse no chão, você só ia cair uma vez. Porque quando você acordasse da pancada que você tomou na cabeça, você ia ficar com dor de cabeça, com galo, e eu ia falar para você, se você cair de novo, você vai rachar a sua cabeça, que da próxima vez eu não vou colocar o pé entre o chão e a sua cabeça. E aí você vai parar de cair no chão. Porque você é responsável pelo seu corpo, não sou eu. Entende? A coisa toda é muito simples. O corpo é meu, é minha responsabilidade. Eu é que tenho que ter uma postura moral para que eu não deixe um espírito ruim vir no meu corpo e fazer mal para os outros. Nenhuma pessoa que passa por possessão, que passa por um processo de dominação completa, ela teve controle sobre o corpo. Ela deixou o espírito entrar porque ela quis. Seja porque ela frequentava maus ambientes, porque ela tinha maus pensamentos, seja porque ela não se cuidou. Ela é responsável. O corpo é seu. Você recebeu esse corpo e tudo que você fizer com ele vai lhe ser cobrado quando você sair dele. Tudo. O que você deixou de fazer para cuidar dele, o que você deixou de fazer
para mantê-lo numa condição que você pudesse usar para evoluir, tudo, 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 tudo. A mediunidade nada mais é do que uma forma que nós temos de ganhar tempo para pagar as nossas dívidas. É quando você tem uma quantidade de coisas tão grandes para fazer na vida que você precisa de ajuda. Você, meu querido amigo médium, minha querida amiga médium, você não é médium porque você é especial. Você é médium porque você está mais lascado, porque você deve mais. Sem a mediunidade você não teria oportunidade de evoluir. Mediunidade é uma ferramenta, é um presente de Deus para a gente conseguir colocar as contas em dia. E aí você vai ter 3 tipos de pessoa. A pessoa que quer ter o controle de tudo, a pessoa que quer colocar as coisas do seu ponto de vista o tempo todo. Essa pessoa vai entrar num tipo de mediunidade chamada mediunidade consciente. E ela vai ficar morrendo por dentro toda vez que o espírito está falando, porque ela fala, meu Deus, sou eu, é o espírito. Sou eu que estou falando ou é o espírito? Eu queria controlar, mas o espírito está fazendo outra coisa. Eu queria colocar minha mão, por que ele está colocando a mão na cabeça? Vai ter essa briga. Sim. É um desafio para aquele médium. O médium arrogante, que acha que sabe tudo, acha que ele é muito importante, muito especial, esse médium será inconsciente. Porque ele vai acordar, as pessoas vão estar olhando para ele e falar assim, como é que foi o trabalho? O trabalho foi lindo e você não participou de nada, você não teve importância nenhuma, quem fez foi o espírito que estava com você. Sim. Você tem, vão dizer que não existe, tá? Nem consciente completamente, nem inconsciente completamente. Não dá para fazer essas afirmações. Eu, por exemplo, apago. Se não existe, então eu tô doido, porque eu apago. Agora, o que é o mais comum? É um estágio de semiconsciência, em que você vai lembrar de coisas e não vai lembrar de outras. Sim. Você transita. Vai ter momentos em que o espírito vai te deixar ouvir mais do que está acontecendo, vai ter momentos que o espírito vai falar para você ouvir tudo que está acontecendo. Porque toda vez que o espírito fala algo para alguém, quando nós falamos algo para alguém, no sentido de evoluir alguém espiritualmente, a primeira pessoa que está ouvindo aquilo que está sendo falado somos nós. Sim. Então aquilo é uma coisa que vai ser positiva para você. Sim. Eu pelo que eu já li, que eu já pesquisei tudo, eu acho que a incorporação, é que eu falo, gente, eu não incorporo, nunca incorporei, sinto a energia, sinto muita energia, mas eu penso assim, que a incorporação, quando ela se torna inconsciente, é quando você não quer passar por cima do seu guia ou do seu orixá. Que você confia, né, naquilo que você está, para quem você está entregando o seu corpo. Sim, mas eu preciso discordar respeitosamente no sentido de que vai haver pessoas que terão uma mediunidade consciente e vão ter uma postura humilde de deixar o espírito trabalhar, mas ela permanece consciente. Porque às vezes o desafio dela não é ser médium, é ser médium e estar consciente. Então é por isso que é muito difícil a gente ter uma tábula rasa, porque há um momento em que você vai tendo mais facilidade para aceitar a incorporação. Aquele momento que você fala da evolução do médium é o momento em que a mediunidade ela fica um pouco mais simples, por assim dizer, porque normalmente o médium ele luta muito contra a mediunidade, né? Sim. Ele foge do trabalho como o diabo foge da cruz. Se você for por esse caminho, eu acho que dá pra gente entender que, às vezes, não estou falando de todos os casos, na maioria dos casos eu concordo contigo, mas vão haver alguns casos raros e de repente alguém que está nos ouvindo pode estar nessa condição e falar assim, poxa, mas será que então eu estou marmotando porque eu estou lá, eu permito o trabalho acontecer, mas eu estou lá? Não, é porque o seu caso é específico. Inclusive porque a mediunidade, ela, por mais que você estude a generalidade das mediunidades, todo mundo, de alguma forma, é médium. Então, cada um tem a sua própria mediunidade. Por exemplo, a mãe, quando ela pega uma criança, o filho dela caiu na rua. Aí ela pega aquele machucado, ela esfrega aquele machucado e ela sopra. Já vai passar, meu filho. Ela não sabe o que ela está fazendo ali, ela está só fazendo uma coisa de mãe, né? Uma macaca na natureza faz isso.
Só que isso é um passe de cura, porque de fato aquilo para de doer. Uhum. Então é nesse sentido que eu faço essa pontuação. Desculpa te interromper. Não, perfeito, perfeito. Bom, gente, é muito bom estar aqui falando com o Pai Fernando, mas infelizmente estamos chegando ao final desse episódio, né? Raízes Sagradas, mas vamos estar voltando, tá? A semana que vem vamos estar voltando com um novo episódio, né? Eu quero mandar um abraço a todos aí que estiveram com a gente agora, e eu peço que vocês curtam, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva lá, dê essa força pra gente, para fortalecer o canal. E o Pai Fernando também vai deixar aqui o canal, vai deixar as redes sociais dele e o telefone, se caso ele queira deixar, para vocês poderem entrar em contato, conversar com ele e até uma consulta, visitar o terreiro dele, né? A casa de candomblé dele. E eu conheço, é muito bom, que eu falo, existem casas de candomblé lindas, né? Mas o menos é mais. Eu prefiro o menos, que eu sei que lá o axé, existe axé. Não adianta você estar numa casa grande, gigante, com 300 filhos de santo e você não consegue dar conta de um, né? Essa é a minha opinião, minha humilde opinião. Opinião e o elogio vai para a mesma caixinha do nada, né? Mas é a minha opinião, tá tudo bem. Pai Fernando, eu gostaria que você deixasse aí suas considerações, deixasse as redes sociais, telefone, o que quiser aí. Eu quero agradecer a oportunidade e quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo a gente, que é de sempre buscar se melhorar, sempre buscar a profundidade de si mesmo. Abandonar um pouquinho a reclamação de que as coisas não dão certo, de que as coisas não estão corretas, e tentar fazer a sua parte para que você possa ficar um pouquinho melhor. Você encontra a gente nas redes sociais no @Casa do Ferreiro da Aruanda no Instagram, pode chamar a gente lá no direct. Você pode também, caso tenha se interessado em conhecer qual é a erva melhor para o seu banho, conhecer o seu orixá, fazer um jogo de búzios, 11 98148 5460, 11 98148 5460, chama a gente no WhatsApp. Muito obrigado pela oportunidade. E lembrando, né, Fernando, que reforçando, né, já falamos no outro episódio, dia 30 de agosto? Perfeitamente. No dia 30 de agosto, estamos no ano de 2025, nós vamos fazer o Olubagé em nossa casa. Olubagé é a festa de Obaluaê, a festa do orixá da cura. Então, procura a gente, chama a gente lá no @Casa do Ferreiro de Aruanda, que eu mando para você o endereço certinho, mando o convite. Você é mais do que bem-vindo com a gente. É um sábado, a gente toca à tarde, às 2h. Ah, perfeito. Não é aquele candomblé que vai a noite toda, né? Não, eu sou velho. Não aguento não. Ah, então tá bom. Bom, gente, eu agradeço a todos aí. Espero vocês nos outros episódios. Acompanhe a gente aí, que tem muito assunto. Religião, essa religião, Umbanda, Candomblé, tem muito assunto aí que dá pra a gente, vamos chegar. Eu vou de arrasta pra cima e tem episódio ainda, porque o negócio é babado, que nem diz o pessoal aí, né? Mas eu agradeço, uma boa noite a todos aí e até mais. Um forte abraço e um beijo no coração. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.